Mais que entrevistas, grandes encontros. No Valor Entrevista de hoje, recebemos Jean Ricardo Antunes, Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura em Santa Catarina. E o tema do nosso vídeo é o fortalecimento do setor pesqueiro no nosso estado e oportunidades para o interior. Jean, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Muito obrigado, Alan. Com muita alegria que a gente está aqui nos teus estúdios, a convite do Sansão e também a teu convite, para a gente conversar um pouquinho sobre esse setor tão importante para o nosso estado, que é referência, polo pesqueiro maior do país, missão esta do qual fui convidado pelo ministro André de Paula, né, e chancelado também a indicação pelos deputados Pedro Kizai e Ana Paula Lima, e com um grande desafio, né, de aproximar o governo federal, as políticas públicas, fazer com que elas cheguem na ponta nos pescadores, nos aquicultores, e é isso que a gente tem feito. E é isso que a gente veio fazer em Gaspar também, né, conversar com os produtores, com os piscicultores, com quem atua na aquicultura. Vários programas foram retomados, assim como o próprio Ministério, né? O Ministério de Pesca, da Pesca e Aquicultura havia sido extinto, né? E sempre falo destruído no último governo, né? O presidente Lula recria o Ministério e agora a gente reestruturando a sua representação, que é a superintendência aqui no estado, né? E também com a retomada de programas importantes para fortalecer e fomentar a pesca e a aquicultura no estado de Santa Catarina. Eu ouvi falar que sua chegada à superintendência traz boas expectativas. Como é que você está analisando aí essa chegada em maio, né? Você chegou em maio. Isso. Então, quase 30 dias, né, na superintendência. A gente tem uma caminhada na vida pública. Fui vereador por 2 mandatos, presidente de Câmara, sou formado em gestão pública e também pós-graduando em gestão de recursos pesqueiros. E a gente tem, né, uma das primeiras coisas que eu falei anteriormente, a reestruturação da superintendência. A gente pediu para o ministro André de Paula a convocação dos últimos aprovados no concurso público, né, prontamente nos atendeu, para que a gente tenha uma equipe técnica também e um pouco maior número, né? Hoje é uma equipe reduzida, está me acompanhando aqui o seu Antônio, né, que é o funcionário mais antigo do Ministério de Santa Catarina, entende muito bem de como funciona, e ele pegou ele pegou as fases, né, seu Antônio, quando o Ministério foi criado, onde tinha uma grande estrutura, com unidades descentralizadas na região de Itajaí, depois na região de Laguna, depois ele pegou a parte onde foi sucateado, destruído o Ministério, foi no último governo, e também está pegando a recriação agora do Ministério da Pesca. E a gente, né, Alan, programas importantes como Pronaf Pescador, Pronaf Faixa 3, Pronaf B, né, de linhas de crédito para o aquicultor, para o pescador, né, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é onde a administração adquire, então, o pescado. Tem a questão que foi assinado recentemente, o acordo de cooperação técnica entre o ministro André de Paula e o ministro Camilo para a inclusão do pescado na merenda escolar. E o Sansão me comentou de que a cidade de Gaspar já foi pioneira, né? Foi uma das primeiras, ou talvez únicas do estado, né, que incluiu a tilápia na merenda escolar uma vez por semana. E a ideia desse acordo que foi assinado pelo ministro é capacitar, né, as nutricionistas, os nutricionistas, merendeiras, pescadores, aquicultores, né, para a inclusão do pescado, e que serão adquiridos da pesca artesanal e também da aquicultura familiar. Ô Jean, Desculpa, Alan. Ô Jean, deixa eu só fazer um adendo aqui para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista. Nós estamos conversando com o Jean Ricardo Antunes, Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura aqui no estado de Santa Catarina. Tinha um Fritz, acho que em 2008, né? Como é que era o nome dele? José Fritz. José Fritz. Ele era o mesmo cargo que você? José Fritz foi ministro. Foi o primeiro ministro da pesca. Né? Assim como passaram por lá os catarinenses José Fritz e Deli Salvati. E Gregolin, Altamir Gregolin. 3 catarinenses já foram ministros. O sarrafo é lá em cima, hein, mano? Tá preparado aí para...
Não, tocar isso aí. Você gosta de peixe, cara? Gosto de peixe. Imagina, vem de Garopaba que tem enraizado na sua cultura a questão da pesca artesanal. Eu não sei se você conhece Garopaba, mas está convidado para conhecer. Claro, conheço. Morei em Floripa um período, eu vivia por ali, por tudo. Show. Lá agora, principalmente, muito intensa a questão da pesca da tainha também. Então, nos mandatos em que eu estive como vereador, a gente atuou muito junto à colônia de pescadores, fui relator do projeto de lei de incentivo ao pescador artesanal, né, onde a prefeitura fornece a manutenção de embarcações, aquisição de petrechos. Sim. Né, a gente trabalhou muito na articulação de vinda de recursos. Tem muitos programas sendo retomados pelo PROMAC. Né, é importante que as prefeituras, hoje a gente teve com o prefeito de Gaspar, que as prefeituras se cadastrem. Né, recentemente lá na minha cidade, a gente teve participação, Garopaba recebeu um caminhão prancha que também serve para a questão do transporte de embarcações. Olha só. Né? Então, muita coisa boa sendo retomada. Falei da questão da merenda. Está acontecendo agora no estado o Propesc. O primeiro estado a receber o Propesc é Santa Catarina, que é a vistoria pública das embarcações para depois vir a concessão da autorização de pesca, o PPP. E essas vistorias, elas acontecem na maior frota pesqueira do país, que é Santa Catarina, e com um custo que, se o pescador tivesse, o dono da embarcação fosse custear, seria de 600 a 2 mil reais, e quem está custeando isso é o Ministério da Pesca aqui. Olha só. Essas informações aglutinam-se aonde? Onde é que o povo tem acesso a isso? É importante, né? Pergunta boa, né, gente? Não, é importante. No site do Ministério, mpa.gov.com, no gov.br/MPA, ou então no Instagram da Superintendência SFPA_SC, ou também no nosso WhatsApp, que aí o João vai estar passando para vocês. Eu vou deixar na edição. Isso. Nosso WhatsApp então vai passar na edição. Vou deixar na edição. A principal reclamação da Superintendência era com relação à comunicação. Foi aonde o seu Antônio foi uma das pessoas que sugeriu também, e o MPA implantou essa questão do WhatsApp para atendimento do pescador, do aquicultor, das entidades, do segmento também. E tu tem Instagram? Se o pessoal precisar conversar contigo, tu responde lá no Instagram? @GRicardoANT. Olha aí, então para você que está nos acompanhando, precisa falar com o Jean, que é Superintendente Federal da Pesca aqui no estado de Santa Catarina. Acesse o Instagram dele, manda lá um direct, reclama, tá precisando de algum apoio, o homem aqui é que manda. Vamos para as perguntas, cara. A gente fez uma pauta bem legal pensando em você, que é desse segmento. Quais ações imediatas o senhor pretende liderar para fortalecer a pesca no estado de Santa Catarina, também no litoral quanto no interior? Então, Alan, hoje este roteiro em Gaspar faz parte de uma das nossas primeiras ações, que é aproximar o governo federal, as políticas públicas do pescador, do aquicultor, promovendo esse diálogo. Né? A convite do Sansão, a gente está aqui às 16 horas, acontece uma reunião com a Associação dos Aquicultores, com os produtores de peixe, né? Onde a gente vai ouvir, né, as demandas, a gente vai ouvir e sentir também os problemas enfrentados para que a gente leve para Brasília para que a gente consiga resolvê-los. Essa é a missão que o ministro tem feito e nos passou, que é ouvir, dialogar e trazer os problemas para que a gente encontre as soluções e, claro, obviamente de uma maneira participativa. E aproximar, né, como falei anteriormente, os programas que estão sendo retomados. Né? É importante destacar aqui em que o aquicultor, o produtor aqui de Gaspar, que é referência hoje também no estado, né, se atente ao prazo do dia 30 de julho, né, para formalizar o seu pedido de licença no site do MPA. Né? A gente tem, seu Antônio pode me atualizar também, mas a gente tem quase 300, né, com licenças de aquicultor e 4 mil e poucos, né, quase 5 mil registros em que não finalizaram ainda para a licença. E é muito importante para a questão da exportação, acesso às políticas públicas, às linhas de crédito. Então, que busquem no site do MPA, a superintendência também está à disposição para a licença dos aquicultores. Perfeito. Jean Ricardo Antunes, Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura aqui em Santa Catarina, nos visitando aqui no estúdio do Valor Entrevista, no bairro Gasparinho, nessa cidade maravilhosa, cidade de Gaspar.
Jean, como promover a união entre pescadores, empresários e entidades num setor que precisa cada vez mais de diálogo? E é isso que a gente tem feito. A gente participou de diversas reuniões já com a Federação dos Pescadores de Santa Catarina, em Tijucas. Participamos também na região sul, lá em Balneário Rincão, com as colônias da região sul. Inclusive, através do deputado Pedro Kizai, a gente conseguiu uma emenda, né, de 350 mil para equipar com o mobiliário, computadores, as colônias de pescadores, que lá na ponta são quem dão suporte para quem vive do mar, quem vive da pesca. Então, esse foi um passo importante. Também dialogando, ouvindo, né, os desafios em que tem enfrentado, né, aqui no estado dos pescadores. A gente foi também numa visita, o seu Antônio me acompanhou também no SINDIP, né, com a pesca industrial, que é muito forte no nosso estado também. Né, a gente conversou sobre a sardinha verdadeira, a gente conversou sobre a corvina, a gente conversou sobre a questão da subvenção do óleo diesel. Então, bastante demandas a gente tem conversado também com o setor da pesca industrial, com o SINDIP, né, com a pesca artesanal, com os aquicultores, com a Federação das Empresas de Aquicultura. Hoje a gente está aqui também para dialogar, né, e debater soluções, ouvir as soluções também, porque quem vive da pesca, quem vive da produção, dos rios, eles sabem também o que é preciso, e a gente leva isso para o ministro André de Paula. Inclusive o presidente Lula tem falado, né, trazer o povo para o centro das decisões. Isso que a gente tem feito, trazer o produtor, trazer o aquicultor, o pescador para o centro das decisões. Perfeito. Jean Ricardo Antunes, aqui no estúdio do Valor Entrevista. A gente vai para o nosso segundo bloco, para você que está aí do outro lado. Tema importante, afinal o segmento precisa dessa atenção que o Jean está trazendo. E claro, com o respaldo do governo federal é ainda melhor. Sobretudo no estado de Santa Catarina, que é um dos principais estados quando o assunto é pescado. Não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco desse papo aqui sensacional, presença ilustre aqui no estúdio do Valor Entrevista, Jean Ricardo Antunes, ele é superintendente federal da pesca e aquicultura aqui do estado de Santa Catarina. Eu vou abrir o segundo bloco com o meu peixinho, vou fazer uma pergunta para o Jean para ver se ele entende mesmo desse segmento. Que peixe é esse aqui, bonitão? Esse é de Manaus, é a traíra. Não, porra, isso aqui é uma piranha, olha aí, ó, tá vendo? Isso aqui é uma piranha lá do estado do Amazonas. Empalhada? Empalhadinha, bem bonitinha, que eu trouxe de presente. Tem uma com a minha sogra e tem essa aqui em casa. Mas parece uma traíra, né? Mas não é traíra, não, essa é uma piranha. Ô, Jean, vamos continuar? De que forma a sua formação técnica influencia a sua visão para o futuro da pesca aqui no estado de Santa Catarina, cara? Então, Alan, falei anteriormente, a minha formação é em gestão pública, pós-graduando em gestão de recursos pesqueiros, mas obviamente o cargo de superintendente é um cargo de gestão, é um cargo também de articulação e de sensibilidade. Isso que a vida pública, quase 12 anos de vida pública, me ensinou, né, e aprendi muito, né, a questão do dialogar, de articular, de ter sensibilidade, né, e saber da importância desse segmento para o estado de Santa Catarina. E é por isso que o ministro André de Paula, o presidente Lula, os nossos deputados confiaram essa missão tão importante, até por conta da vivência que a gente teve na Câmara Municipal, com a pesca artesanal, com os movimentos também. E quando chegou esse convite para ti, como é que foi o tamanho do susto? Porque o segmento aqui é grande. Inclusive, a gente vai tocar daqui a pouco num tema bem delicado. O sentimento é preparado, né, obviamente, para ocupar o cargo. Muito feliz e honrado também de fazer parte, e sempre falo isso, foi emocionante a nossa posse, emocionado inclusive de participar do governo do melhor presidente da história do país, o presidente Lula. Então, preparado para os desafios, todos os cargos em que ocupei, sempre me doei, me entreguei, sempre, né, me dediquei. Né, e agora com a equipe, né, estruturada, com técnicos, com a equipe que já tinha lá na superintendência, com todo o suporte que a gente está tendo no Ministério, a gente está conseguindo desenvolver um trabalho importante de aproximar o governo federal
ao segmento e aos pescadores e aquicultores também. Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser que muita gente pode estar se perguntando agora, Jean. Pô, mas o que faz um superintendente? As atribuições? As atribuições. As atribuições é basicamente essa, né, de tu fazer a gestão do Ministério, da representação do Ministério aqui no Estado. Né, o Ministério hoje oferece a questão de um atendimento na questão da emissão dos RGPs, das embarcações, das licenças de pescador, né, a questão dessa intermediação entre Brasília com o Estado de Santa Catarina, sim, esse diálogo com os setores, o diálogo com as associações, com as colônias de pescadores, com os sindicatos, e é isso que a gente tem feito, né? E apoiar, obviamente, os pescadores e agricultores aqui no Estado de Santa Catarina. E eu já sei a tua próxima pergunta, mais ou menos, já deu uma espiada ali, e a gente vai entrar nesse tema. Então, a gente vai entrar num tema importante agora, falando de Gaspar e região. O que a gente pode esperar aqui para desenvolver a piscicultura e a produção em Água Doce? Mas aí, falando do Estado, do interior do Estado como um todo, né, Jean? Então, a gente tem como política pública uma parceria, um acordo de cooperação técnica e aquicultura Brasil com o Senar em Santa Catarina, com 2 anos, onde é oferecida assistência técnica aos piscicultores de Gaspar e também do estado de Santa Catarina. Então, para fomentar a cadeia produtiva então, da aquicultura, da piscicultura aqui no estado. Pessoal, a gente está finalizando a nossa entrevista aqui com o Jean Ricardo Antunes, Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura do Estado de Santa Catarina, mas eu não poderia deixar de perguntar a respeito de um tema que é delicado, que é essa situação da cota. Nós estamos na safra da tainha agora e a cota para o Estado de Santa Catarina diminuiu. Me fala os motivos, o que dizer aos pescadores desse estado? Bem, é importante a gente destacar que a cota ela não diminuiu, não. Ela foi instituída para o arrasto de praia, né, que gerou esse debate, inclusive com algumas pessoas querendo ter ganho politiqueiro, em cima de um debate tão sério, um debate que deveria ficar no campo técnico e acabaram levando para ganho e aproveitamento político eleitoral, acredito, enfim. Acontece que as cotas elas foram estabelecidas depois dos CPGs, do GT Tainha, que foi instituído, né, que participa com diversas representações dos pescadores, com técnicos, com o meio ambiente, com o próprio governo do estado participando, e resultou numa portaria interministerial após, obviamente, e importantíssimo, os estudos, após análise de dados recentes, técnicos recentes, foi estabelecido uma cota de 1.100 toneladas para o arrasto de praia, justamente para proteger, né, e assegurar a sustentabilidade da pesca, porque sem o peixe não há safra, não há pescaria, né, não há safra da tainha para manter viva essa tradição. Não há nem artesanato. Para manter viva essa tradição, a gente sabe da importância que a safra da tainha tem para a questão econômica, histórica e cultural do nosso estado. E é por isso que foi estabelecido a cota. Não foi uma decisão política, foi uma questão técnica, que também não é uma sentença para os próximos anos, né? E nos próximos meses também o Ministério do Meio Ambiente deve fazer novos estudos com relação às cotas estabelecidas. Com relação às cotas ainda, é importante a gente destacar, né, que o GT Tainha ele se reúne a cada 15 dias, né, para fazer as avaliações e avaliar também as próximas safras. E hoje a gente tem aí um pouco mais de 240 toneladas no painel público, né? Então as pessoas podem acessar o painel lá, joga no Google, painel de monitoramento da pesca da tainha 2025, no site do MPA, e pode acompanhar. A cota para o arrasto de praia é de 1.100, então um pouco mais de 200 toneladas, né, já foram registradas. Nós estamos no auge da safra, e acredito que não deva prejudicar os nossos pescadores catarinenses da modalidade arrasto de praia. Perfeito. Você já viu um lanço de tainha sendo pescado? Ah, imagina. Sou de Garopaba. Você come tainha? Oi? Você come claro. Tainha? Inclusive na quermesse agora que teve acontecido em Garopaba. É verdade. Aposta de tainha com limão, né, cara? É uma delícia. Uma delícia. Jean, sensacional, cara. Mas obrigado. Hoje a gente veio para experimentar a tilápia, né?
É, a tilápia, é verdade. E a truta. Que é, inclusive, um projeto municipal, não sei se pioneiro, talvez seja o pioneiro, que era a tilápia na merenda, que era um projeto aqui, infelizmente acabou e a gente fica aí. O que me chama a atenção é que é um projeto bom, mas é de outro grupo político. Aí tem que acabar quando o outro grupo político assume. Isso daí a gente acaba, o povo acaba tomando na cabeça, infelizmente, mas fazer o quê? Jean, olhando ali a lente do Valor Entrevista, deixa um abraço aí às pessoas que você ama, aos pescadores, a esse segmento todo. Muito obrigado, Alain, a todos que nos acompanham, em especial os aquicultores e pescadores. Dia 29 está chegando, dia do padroeiro de Gaspar, São Pedro, e também padroeiro dos nossos pescadores. Fica o meu abraço, minha gratidão e, claro, né, colocar à disposição e a serviço a nossa Superintendência da Pesca em apoio, em auxílio aos nossos pescadores, esse segmento tão importante e essa profissão, essa missão tão importante também em que se vivencia aqui no estado de Santa Catarina. Perfeito. Pessoal, Superintendente Jean Ricardo Antunes, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, que venham bons frutos para a pesca desse estado maravilhoso, a pesca A piranha de Manaus. de Santa Catarina. Curtiu? Siga o Valor Entrevista no YouTube e nas redes sociais. Mais que entrevistas, grandes encontros. Jean, sucesso para você. Bom muito trabalho obrigado. Na pasta. Pedro, mais uma vez te agradeço. Pedro está aqui, advogado. Seu Antônio está aqui também, o colaborador mais antigo. 41 anos. Olha aí, rapaz. Tá na hora de se aposentar, hein, seu Antônio? Porra. Ajudar um pouco mais a gurizada. Pois é, né? Pergunta pro seu Antônio o que é isso aí. Com toda a experiência, ele coloca tudo isso aí à disposição do nosso estado. Maravilhoso. Gente, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas. Um abraço.